Boa tarde a todos, vocês estão bem? Como vocês estão? Eu sou a Juliana, eu sou coordenadora do setor de desenvolvimento lá da Kite Têxtil, que é uma das parceiras aqui da Predilects. E hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco do conteúdo que a gente preparou de pesquisa e de tendências para o verão 23, tá? Então é bastante conteúdo, prestem bastante atenção, tá? Pode tomar nota. Se tiverem perguntas no final também fiquem à vontade, tá? Sou formada em História da Arte e em Moda. Então, a gente trouxe um pouco de pesquisa, um pouco de conteúdo de macro tendência, de comportamento de consumo também, para que esse conteúdo inspire vocês também, né, nas coleções, no desenvolvimento de vocês, para que todo mundo tenha uma coleção de muito sucesso, tá? Vamos começar então com esse conteúdo. Todo mundo está conseguindo olhar, depois fazer uma massagem, né, uma mexida no pescoço, que a gente vai apresentar tudo aqui em cima, tá? A gente vai começar apresentando nossos macro temas. A gente geralmente estrutura os nossos temas em 4 temas, tá? Esse primeiro aqui é o despertar, então a gente tem bastante artigo que tem esse apelo mais tátil, né? Então bastante crochê, tricô, esses trabalhos mais artesanais. E um ponto importante também para esse tema nessa coleção é que apesar dele ser mais rústico, tem também uma abordagem bem refinada, né? Então, e um outro ponto também é que aqui a gente tem uma cartela de cor que foge um pouquinho ali desses tons somente neutros, né? Então não fica só nos offs e nos beges, também há uma possibilidade de inserção de cor para quem trabalha nesses artigos mais naturais e artesanais também, como a gente está vendo aqui nas referências. A gente separou aqui um desfile que traz bastante dessa essência, então um desfile da Etro, né, que tem muito desse trabalho manual mais coloridinho, que também está super confirmado para a próxima coleção de outono, né? Então, como vocês conseguem ver ali nos detalhes, tem bastante aviamento, né? Bastante textura, então é um tema que tem esse apelo visual e tátil também, tá? Então, é bem elaborado, ainda que o foco seja esse trabalho mais handmade, mais feito à mão, tá? Então, não é um tema que é básico, apesar de ser mais natural ao mesmo tempo. Também há espaço, claro, para inserção de artigos da linha sustentável, né? Então, para marcas que têm coleção cápsula ou que têm essa abordagem também mais ecológica, né? Essa parte mais sustentável também é um tema importante para ser trabalhado aqui, né? Apesar para essa consciência coletiva, que é um ponto bem importante, principalmente para a moda jovem, né? Que tem esse foco também. Então, como eu falei, os bordados, os tricôs, os crochês são muito importantes aqui dentro desse tema também, tá? Aqui como exemplo a gente tem os telados artesanais, então deixando esse corpo mais à mostra, né, bastante vazado, então as telas e os crochês são muito importantes aqui, né, como a gente está vendo aqui nas referências, como exemplo ali da Cultigaia, que seria um look mais saída de praia, mas isso também acaba migrando para o look mais casual também, tá? Mas dia a dia não fica restrito a ser um look mais praiano, como a gente está vendo no look do meio, que ainda, né, além de ser artesanal, ainda tem uma pegada ali de um pouco de brilho também, né? Então é um artesanal mais trabalhado, mais refinado. Há também um retorno do náutico, né? A gente já viu há algum tempo algumas coleções, né? Essa abordagem mais náutica com essas cores mais padrão, né? Então azuis, vermelhos e os aviamentos dourados. Então aqui a gente está vendo uma parceria da Emily in Paris, né? Da série. Então também bem legal, junto com a My Beachside, que são esses looks mais náuticos, mais praianos, acabam funcionando muito. Claro, também a abordagem para os listrados aqui dentro dessa parte mais náutica, tá? Um outro item importante, como eu falei, apesar de ser artesanal, não quer dizer que ele não é refinado, né? Então a gente tem esses artesanais mais trabalhados, esses artigos que têm esse apelo mais tátil, também ali como a gente está vendo as franjas com as miçangas, então usar e abusar desses aviamentos aqui também, tá? Nesse nosso primeiro tema. O nosso segundo tema, nova nostalgia, muito em alta já agora, né? A gente já está vendo uma presença muito relevante desses artigos mais brilhantes, né? Os paetês, os metalizados também. Então é uma migração dessa moda que antes era mais focada na moda festa para uma coisa mais dia a dia também, tá? Então a gente tem muito metalizado, as plumas, né? Que a gente está vendo bastante sendo trabalhadas agora já, né? A exaustão quase que praticamente. Os paetês e os metalizados também. Aqui a gente tem um desfile da Versace, né, que trouxe muito paetê. Então a gente está vendo aqui, né, o conjuntinho de paetê com os aviamentos também. Como o nome próprio diz, tem essa nostalgia, então tem esse apelo, né, essa memória afetiva
né? Traz bastante coisa que a gente já viu, que a gente usou até pouco tempo, então tem bastante referência dos anos 90 e 2000, então essa retomada, esse novo olhar, né? Claro que é aplicado de formas diferentes, né? Mas é uma retomada para algo que a gente viu até pouco tempo atrás também. Então há essa cara um pouco mais vintage, ao mesmo tempo que tem esse olhar renovado para esses artigos que a gente já está acostumado a ver. Os tecidos tecnológicos, metalizados e os brilhos também fazem parte, tá, desse nosso mood, que é o Nova Nostalgia, porque trazem essa cara um pouco mais festiva também. E assim como o tema que é mais artesanal não fica restrito a uma coisa mais praia, esses looks assim com brilho, né, como a gente está vendo aqui com brilho, com metalizado, também não ficam restritos a uma moda mais festa, né? A gente está vendo o quanto que não tem mais isso de look night, look dia, então é possível também utilizar numa moda mais casual, né? Então vai depender, claro, de como isso vai ser aplicado e a gente vai ver algumas referências aqui também. Dentro desse tema, Nova Nostalgia, há também uma referência a esses looks mais infantis, né? A gente está vendo aqui a doce infância, mas de uma forma mais irreverente. Então tem essa delicadeza, né, mais delicada, esses lacinhos, como a gente está vendo aqui no primeiro look. E da Moschino tem ali quase que uma irreverência, né, um deboche ali dessa inocência. Então é uma inocência ali mais atrevida, tá? Os brilhos, como a gente está falando aqui, né, então os looks do Valentino bem importantes. E ali a gente está vendo até o paetê junto com as plumas também, tá? Os conjuntinhos, né, e aí tem bastante cara de uma característica foco da Chanel, né, como a gente está vendo no primeiro look, esse tweed lilás mais roxinho ali também, então tem essa cara mais vintage, né, que tem essa memória afetiva também para esses conjuntinhos de tweed, como a gente está vendo ali. E como eu falei, né, essa retomada dos anos 90 e dos anos 2000, aqui a gente tem os looks bem com cara, bem característica dos anos 2000, né, então não faz tanto tempo assim, a gente lembra disso e viveu muito isso, né, então com as calças de cintura baixa ali, as calças de jeans, né, que a gente usou muito, muito mesmo, os tops também, ali tem até uma cara um pouco meio que Britney, Paris Hilton também, então há uma retomada desses looks com cara bem ali, total, né, totalmente relevante dos anos 2000. O nosso terceiro tema, um dos principais também da coleção, é o nosso Volúpia. Ele é muito importante porque ele traz uma das características principais dessa coleção de verão 23, que são os recortes e as assimetrias. Então a gente está vendo muito recorte, muita assimetria. Então aqui a gente consegue ver muito corpo à mostra, né? Então seja como a gente está vendo ali com as telas, ou com as amarrações, as torções, os croppeds, né, a cintura mais baixa também, deixando esse abdômen mais à mostra, né, como a gente está vendo ali em algumas referências, e traz essa sensualidade. Então, o corpo da mulher sendo usado ali como ela bem entender, tá? De desfile principal, a gente trouxe da Balmain, né, que trouxe bastante esse abdômen de fora, essas fendas mais ousadas, e claro que a gente está vendo aqui referências que são conceituais, né? Tudo isso a gente acaba aplicando de uma forma um pouco mais comedida ali para o comercial, mas realmente está muito confirmado todos esses recortes e decotes diferenciados também. Como a gente colocou ali no destaque, né? Traz esse sexy, porém cool, então é um sexy divertido, um sexy moderno, ousado também, então bem importante. Um outro ponto principal desse tema é o recomeço ali, a retomada, né, e a volta com tudo desse mini comprimento. Então ele tinha ficado de lado por muitas coleções, né, perdendo ali para o midi e para o longo, e o mini volta com bastante força aqui. Assim como os recortes assimétricos, né, os recortes localizados em formas inesperadas do corpo, né, então saindo um pouco do óbvio também. De artigos, a gente está vendo muita presença dos acetinados e das transparências, então também são formas de colocar esse corpo à mostra, de fazer essa brincadeira de mostrar e de esconder o corpo. Então, como eu falei, as transparências, né, que trazem essa fluidez ali, até é possível um look mais romântico, como a gente está vendo aqui na Blue Marine, ou um look mais sexy, como a gente está vendo ali no último look, então mostrar um pouco mais o corpo, tá? Um outro ponto importante desse tema é essa alcinha fininha, né, ali por um fio, então dá bastante prioridade para essas alças mais finas, né, deixando esse colo bastante à mostra, e acaba tendo também um apelo mais sexy. Os decotes inusitados, então, como a gente está vendo aqui, esse decote borboleta ou diamante, né, então deixar bastante à mostra
essa parte central do corpo, né, como a gente está vendo aqui, tanto no look da Kendall, na Dua Lipa. Claro que alguns looks aqui são mais conceituais, né, dá pra gente apostar ali com um pouco mais de descrição, mas claro, também sempre colocando os recortes, porque é um dos pontos-chave dessa coleção. Uma notícia aqui que a gente trouxe, né, um conteúdo mais atual, da Lizzo, não sei se vocês conhecem a cantora Lizzo, né, tá super bombando porque ela lançou agora um álbum novo, e esse foi o vídeo que ela postou pra divulgar essa coleção, então assim, né, um pouco ousado, e ela lançou uma nova marca, que é a It, que a gente tá vendo aqui, ali as fotos promocionais dessa nova coleção, né, dessa nova marca, porque ela, né, como uma mulher, uma cantora que coloca ali, que veste, né, e que ali representa mesmo o seu corpo e as suas formas, né, e não tenta esconder isso, viu que era uma lacuna no mercado. Então, ter marcas que promovem peças que vestem bem todos os tipos de corpos, né. Ali tem uma frase dela colocando que não deveria ser privilégios de uns ou de outros se sentir sexy. Então, ela quer se sentir sexy com o corpo dela, de uma forma confortável, e ela lançou essa marca que traz bem isso, né, essa sensualidade expressa ali de todas as formas. Aqui a gente tem a capa do álbum dela, então ela sempre coloca ali o corpo dela à mostra, por justamente se sentir poderosa e veste ali de todas as formas a moda. Um outro ponto importante também é o quanto que ela usa os metalizados, como a gente está vendo ali, né, no primeiro look, os tules, as transparências, os recortes, então não é, né, um ponto que é exclusivo para corpos padrão, né? Então é importante também colocar essa pauta em xeque, né? E um outro ponto importante também é que ela fala que é importante ter essa grade expandida, né? Na marca dela vai até o GGG. Então, todo mundo consegue usar e se sentir confortável também. Então, ela fala que é uma marca de shapewear. Então, é para modelar o corpo, moldar o corpo, mas não para transformar o corpo em outro formato, né? Para trazer à tona aquilo, as formas e as curvas do corpo dela mesma. Aqui tem uma outra frase que ela disse que é: esse momento da moda, né, ela estava falando sobre isso, é uma oportunidade de ser quem você é em seus termos, né? Ela não aguenta mais, está farta das pessoas dizerem como ela tem que se sentir ou como é o padrão de beleza no momento, e que ela está cansada de desconforto ser sinônimo de sexy. Então ela quer se sentir confortável e sexy do mesmo jeito com o corpo que é o corpo dela, tá? Então é uma marca bem importante para seguir, né? A marca que ela lançou, que é a It. Então sigam no Instagram também. E 2 perfis também que é importante seguir, acho que no Instagram, de brasileiras que transmitem um pouco meio que essa segurança da Lizzo. A La Robertita, né, historiadora também, bem focada nesse conteúdo de moda. Traz também bastante lingerie, assimetrias, recortes. Então acaba trazendo um pouco dessa cara mais moderna. Então sigam no Instagram, acompanhem os conteúdos que ela produz, que são incríveis. E a Carla Mortiz também é um outro perfil bem legal para seguir, de brasileira, que também usa bastante desses artigos diferenciados, como a gente viu, né? E aí acaba vestindo muito bem o corpo dela e não escondendo as curvas que ela tem, tá? Por último dos temas, a gente entra no nosso tema dopamina. É um tema mais vibrante, mais colorido, que tem muita influência da tecnologia, né? Como a gente está vendo aqui, é um tema que tem cara de digital, né? De game, do metaverso, né? Vocês já estão meio que cientes, acompanhando aí as notícias do metaverso. Já estão colocando alguma coisa na marca de vocês relacionada a isso? Então é um momento para isso, justamente. O dopamina traz essa cara. A dopamina, né, na verdade, um neurotransmissor que leva a sensação de prazer e de felicidade para o nosso cérebro. Então, as cores têm muito dessa função. Então, esse é um tema bem colorido, né, para que a gente não tenha medo realmente de explorar e abusar das cores nesse ponto da coleção de verão. Como eu falei, aqui ele tem bastante influência do metaverso, né, desse momento de tecnologia, né, em alta e desse assunto realmente em pauta. Ali a gente tem um desfile que foi feito no metaverso, né, eu sei que tem coisas que parecem muito distantes, mas pouco a pouco a gente vai trazendo isso para a nossa realidade também, né, então, de algumas formas, a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos disso. No nosso tema dopamina, a gente tem muitas cores vivas, então brincar também com essas combinações, como a gente vai ver daqui para frente. Essas misturas de texturas tecnológicas, então os artigos metalizados, por exemplo,
são bem importantes aqui, né? E os artigos com brilho também. Essa estética revigorante e muita ousadia, como a gente viu no nosso último tema, volúpia também. Então aqui também, ainda que seja bastante colorido, há espaço, claro, para os looks que são monocromáticos, né, como a gente está vendo aqui, da Christian Dior, da Versace, né, então esses looks caiu na tinta, né, inteiro de uma cor só. Os color combos, que a gente também vai ver mais pra frente um pouquinho desse material, mas também trazendo a importância de misturar essas cores, né, para vitrines, enfim, para VM, também é uma oportunidade de trabalhar essa coleção, né, que é mais colorida, então brincar com os conjuntos e fazer essas misturas também. E aqui mais alguns exemplos também de misturas usando essas cores mais ácidas, mais vibrantes, ali como a gente tem no Deático, esse body, por exemplo, que brinca com essas 3 cores. Então usar essas misturas de duas cores, de 3 cores, enfim, usar bastante essa criatividade na parte de fazer as combinações, tá? Falando de metaverso, aqui a gente tem uma coleção da Pull&Bear, né, então de fora, mais uma marca de fora, que fez o lançamento da coleção dela inteiro dentro dessa plataforma do metaverso. Então é um lançamento que as pessoas conseguem acessar ali e já escolher os looks, né? Então parece uma coisa muito distante, mas a gente vai ver que algumas outras marcas também já estão trabalhando com coleções virtuais, né? Que seria o phygital, que a gente está chamando agora, que é essa mistura do digital com o físico. Então é ver no digital e consumir esse produto no mundo real, no físico. Aqui da Zara, né, uma coleção phygital também, acabou de ser lançada, acho que 2 semanas atrás, a Lime Glam. É uma coleção que eles estão chamando de Meta Collection, então também fazendo esse link com o metaverso, né? Então você consegue acessar ali a forma virtual, digital do look, né? Vestir o avatar e também já consegue comprar o mesmo look na mesma hora e aí alguns dias você já recebe na sua casa o que você viu o seu avatar vestindo ali. Então é uma mistura bem legal, né, dessa brincadeira do digital com o mundo real também. E a Renner, né, trazendo um pouco mais para perto, também já está utilizando, né, essa brincadeira de misturar o real com o digital. Então ele já tem ali um óculos que no showroom que eles fizeram de lançamento da coleção, a pessoa consegue colocar e também ver os looks que estão sendo lançados ali. Então é uma forma de trazer um pouco mais para perto, né, algo que aos poucos vai chegar para a gente também, né? E claro, acaba despertando muito a curiosidade, né? Às vezes você quer só ver como aquilo funciona também. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Não? Falando de cartela de cor, essa é a cartela de cor completa que a gente está trabalhando nessa coleção. Então tem bastante tons suaves, né? Como a gente está vendo ali nas 3 primeiras linhas. E na última linha a gente tem uma cartela de cor mais vibrante, mais saturada, que representa muito o que a gente está falando no tema que representa o metaverso, que é o nosso tema dopamina. 2 tons importantes também para mencionar antes da gente começar as referências. O digital lavanda, né? Então essa cor que foi pontuada como a cor do ano pelo WGSN, também mostrando que há um novo fôlego aí para o lilás, né? Que muita gente pensava, já cansei, já enjoou. Não, ele está meio que confirmado aí, renovado para a próxima coleção, porque foi uma cor colocada ali pelo WGSN como uma cor que linka com esse digital também, tá? E outra cor importante, que é a cor da Pantone para o ano inteiro, então é uma cor que vai desse verão 23 e vai ser relevante também, bem importante pro outono 23, é o Very Perry, então ele traz essa alegria, né, e também é uma cor que foi inventada, que foi criada agora pela Pantone, não existia, né, no catálogo deles até então foi criada para representar esse novo ano, então é uma cor que é muito importante, né, então preste atenção aí no Very Perry, esse roxo que é um pouco mais frio do que a gente está acostumado a trabalhar nas coleções, né? Então, aos poucos a gente vai acostumando o olhar e também vale a pena inserir na coleção, tá? Esses tons de roxo mais intensos, mais frios, ainda que seja uma coleção de verão, né? Então a gente vai ver como as misturas acabam clareando um pouco essas cores que são mais escuras. O Eclipse, o verde Eclipse, é esse verde mais amarelado, né? Quase que um ocre, um azeite, também é bem importante, né? A gente está vendo ali a evolução das cores pontuadas pelo WGSN, então essa cor foi evoluindo de um verde mais intenso, né, até chegar nesse verde mais amarelado, também é uma cor bem importante nesse momento. O violeta, que assim como o Very Perry pode parecer uma cor escura, mas que com essas misturas, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também vai ser uma cor muito importante para o verão, tá?
Então aqui a gente tem algumas misturas mostrando um pouco desse roxo, né, mais intenso, com laranja, com verde ácido, com verde limão, né, com rosa também, então é uma cor que vale a pena apostar. E o limão, né, que traz esse ponto de acidez para a coleção, também acaba sendo bem importante, não só para looks monocromáticos, mas também para as misturas de cor. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse material de combinação de cor. Vocês receberam aí no kit de vocês, né, na cadeirinha de vocês, uns color combos, que a gente chama, que são essas propostas e misturas mais ousadas, né? Então é uma forma diferenciada de trabalhar as cores na coleção. Então aí vocês podem acompanhar também, né, essas sugestões. Então aqui a gente tem os duos, aqui mais algumas propostas também. Os trios, né? Então como essas cores trabalham em trios. E a gente vai ver algumas referências aqui também, né? Então, parecido com o que vocês já receberam aí, a gente tem o lilás e o hortelã, né? Bem importante. O lagostim e o capri, né? Então, esse tom de coral com o tom turquesa também vai funcionar bastante. O rosa bebê e o daiquiri. Então, um verde com rosa ali, parecido com o que eu tô também hoje. O bem querer e o rosa tudo. E aí a gente trouxe looks de passarela também, né? Então, é bem legal para ver como isso funciona nas misturas, não só para composição de look, mas nas estampas também. Então, o mango e o esmalte, o turquesa e o pink, nessa vibração ali um pouco mais intensa por conta do pink, junto com o turquesa. O new blue e o caju, e ali do lado o rosa chiclete com o açaí, que é um roxo também um pouco mais quente. E aqui nesses dois casos a gente vê o quanto que a mistura com uma cor mais clara acaba deixando esse look, né, mais verão, mais suave, apesar de ter uma cor escura ali misturado. Então, é bem legal apostar nessas misturas justamente por conta disso, né? Uma cor mais sóbria acaba ficando mais jovem, mais moderna, quando a gente pensa nessa mistura de cor. O laranja e o azaleia, e ali a gente tem o verde vibe e o piscine. O sorbet e o manteiga, né, esses tons amanteigados de bege também são bem importantes, né? Dentro da gama de amarelos, esse tom mais clarinho ali, mais de manteiga, tem bastante relevância. E o limão com o pink. Aqui a gente está vendo alguns trios, né? Então, rosa, chiclete, caju e o daiquiri. E ali a gente tem o sorbet, o lemon e o capri. Aqui mais algumas misturas, né? O azul celeste, flamingo, esmalte, bem querer, turquesa e hortência, e ali na ponta a gente tem uma mistura bem mais exótica ali de paetê, né, brincando junto com os acetinados também. Então dá para ser uma mistura mais ousada, mesmo que dentro dos brilhos, né? Então não fica restrito ali a prata e dourado. Aqui a gente tem alguns conteúdos de TikTok ali, de Reels, né, de um Instagram que trabalha muito essas misturas, não sei se vocês já conhecem, se já seguem, né? A Karin Tegel, ela é austríaca, e aí ela sempre brinca bastante com essas misturas que a gente acabou de ver. Então são misturas mais ousadas, mas é bem legal para ver também como trabalhar esses conteúdos. Ali a gente tem o verde com rosa. E aqui no meio a gente tem esse trio de cores, também com acetinado, com brilho, com estampa, então mostrando o quanto que realmente essas misturas de cores são importantes para trabalhar, né, os artigos dentro dessa coleção de verão. E outro Instagram legal para seguir também, falando de combinação de cor, a gente tem as gêmeas, Alice e Olivia, não sei se vocês conhecem também, né, elas produzem bastante material focado justamente nessas misturas, então também vale a pena seguir para ter essa inspiração de como fazer essas misturas também. Ali a gente tem o lilás, né, os tons de roxo com outros tons, então com verde, com laranja, com rosa. Ali no meio, tons mais vibrantes, né, mais saturados. E ali do lado, tons mais pastel, né, tons mais clarinhos, também trabalhando essas misturas, tá? Então também vale a pena seguir que elas possam quase que diariamente esses conteúdos, assim, é fonte de inspiração quase que inesgotável. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre cores? Bom, a gente vai entrar em materiais. A gente trouxe um material bem focado nos artigos principais da coleção, então também vale a pena tomar nota principalmente dos desfiles, né, que vocês se interessarem. Vamos começar com os creponados, então os artigos mais encorpados também são bem relevantes e bem importantes.
Aqui a gente está vendo ali do lado até esse vestido longo, né? Que apesar de ser mais composto, ainda traz um recorte ali na lateral. Então também mostrando o quanto que os recortes que a gente viu no começo, né? Ali mais ousados no volúpia, também vão funcionar de forma mais discreta, né? Não fica só meio que focado naquele look mais jovem, né? Dá para colocar essas assimetrias e recortes em looks mais compostos também, tá? Os artigos tecnológicos, aqui a gente está vendo na Isabel Marant, na Stella McCartney, o quanto que esses artigos que antes eram restritos e mais direcionados para a moda festa, né, como um tafetá, por exemplo, né, um artigo mais tecnológico, estão sendo utilizados agora para esses looks mais utilitários, né, mais modernos também, como a gente está vendo no macacão aqui do primeiro look, né, um look mais moderno e que acaba desconstruindo também esse artigo mais festivo. Aqui a gente tem mais alguns looks também, então da Isabel Marant, da Valentino, e ali a gente tem com destaque também para essa calça, né, que tem esse brilho de duas cores mais metalizado, que também traz um pouco dessa cara mais tecnológica, mais futurista. Os looks de alfaiataria, né, continuam cada vez mais, a gente está vendo o quanto que as peças de alfaiataria, né, essa construção mais elaborada das peças, estão sendo utilizadas no dia a dia, né, cada vez mais, até desconstruindo ali com tênis, enfim. Então aqui a gente tem tanto os looks monocromáticos quanto as brincadeiras de cor, como a gente está vendo na Versace, essa mistura do pink com o laranja. As transparências, né, como a gente viu, essa cara um pouco mais sensual, então os tules, chifons, né, todos os artigos que trazem um pouco dessa transparência também são bem importantes para a coleção. As rendas, né, que acabam dando essa cara um pouco mais romântica, mais delicada. Aqui a gente tem os bordados mais refinados também, então também trazendo um pouco do que a gente viu no nosso primeiro tema, Despertar, né? Então traz um pouco dessa cara mais rústica, porém mais refinada também. As leses, né? Então aqui a gente está vendo as leses coloridas, né? Então saindo um pouco dessa cara um pouco mais off e dos neutros, com um destaque ali também para esse look do meio, que traz esse conjunto ali de 3 peças no lese branco com esse forro limão. E aqui os brilhos, né, como eu falei, são muito, muito importantes. A gente está vendo aqui o lurex, os artigos metalizados, né, nas malhas. Então, brincar bastante com esses brilhos, tanto os brilhos mais espelhados, quanto esses brilhos mais, quase que um beneficiamento ali em cima de um tule, por exemplo. A gente também tem, né, saindo um pouco da cara um pouco mais jovem, esses brilhos mais refinados, como a gente está vendo ali nos tules. Os paetês, né, também trazendo um pouco dessa cara mais festiva, como a gente está vendo ali, com destaque para o desfile do Tom Ford, que a gente vai ver que tem bastante referência, então é um desfile bem importante para a coleção de verão. Um outro ponto também, pensando nas peças, essa calça de paetê é muito importante por ser uma calça mais ampla, mais esportiva ali com as faixas na lateral, então acaba quebrando um pouco ali do que é esperado do paetê, que seria um artigo mais festivo, né? Aqui a gente está vendo essa desconstrução para um look mais esportivo também. Mais algumas referências de paetês. Os acetinados, então, para looks mais refinados, tá? Como a gente está vendo aqui no começo. Os acetinados mais encorpados. Aqui a gente está vendo outra peça bem importante, que é essa calça do Tom Ford, que é essa calça mais volumosa, com essa barra mais ajustada, né? Então, trazendo um pouco desse acetinado para uma peça mais esportiva, com detalhe para os bolsos cargo também, tá? Então é um detalhe ali de peças bem relevante para inserir na coleção. E os vestidos assimétricos no acetinado, né? Ali tem até o videozinho mostrando o quanto que essas amarrações e torções acabam possibilitando, né, esse jogo de mostrar o corpo, como a gente está vendo ali no vestido, mostrando bem a lateral do corpo, né, com esses nós. Então os artigos acetinados têm bastante importância também, tá? Vale a pena apostar na coleção. De peças-chave, a gente está vendo o top, né? Continua sendo muito importante para a parte de cima. Então, esse top que tem mais cara de lingerie ou o top com colissê, que tem esse ajuste na parte central do corpo. O corset, também trazendo um pouco dessa cara de lingerie, né? Um pouco mais sensual. Essa construção com as barbatanas, com os aros, né? Acaba sendo bem importante, justamente por trazer essa sensualidade. Também é algo que está super confirmado já para o outono 23. Então, é algo que vale a pena super inserir na coleção de verão. O decote cruzado na parte da frente, né? Então a gente tem esse decote mais centralizado, deixando os ombros à mostra, as costas também. Os trijuntos, e aqui é um ponto bem importante, né? Brincar com esses conjuntos de 3 peças, né? Justamente para fazer essa brincadeira de desconstrução, de combinação de cor. Então é bem legal
fazer essa brincadeira aqui, como a gente está vendo. Então, depois misturar no VM, enfim. Então, esse conjunto, que é feito de 3 peças, é bem importante, né? A gente está chamando aqui de trijuntos. A calça de cintura baixa, né, bem polêmica essa retomada, então traz justamente essa cara de anos 90, 2000 que a gente viu no começo. Então é polêmica, acaba sendo um pouco, no momento, mais restrito e direcionado ao público mais jovem, né, porque querendo ou não, uma mulher mais contemporânea já usou isso, né, já passou por essa fase, mas aos poucos a gente vai se acostumando de novo, acostumando o olhar, e é algo que também já está confirmado para o outono 23, a gente viu no desfile da Miu Miu, né, essa saia, cintura baixa, bem curtinha também. Então a cintura baixa está vindo ali, ganhando espaço do que antes era só da cintura alta. Os shorts diagonal, então esses shorts que é uma evolução dos shorts godê, né, então mais triangular, ali mais curtinho na lateral, bem importante também. A saia pareô, né, acaba migrando ali também do que antes era uma moda, uma peça mais restrita para uma moda praia, né, acaba vindo para uma cara um pouco mais casual, principalmente quando trabalhada nesses artigos mais acetinados, como a gente está vendo aqui no primeiro look. Então, brincar um pouco com esses artigos que são, né, mais refinados para essa peça que originalmente seria um pouco mais praiana. De detalhes importantes, né, então, também para inserir ali na coleção, a gente tem os torcidos conectados, como a gente está chamando aqui. Então, é essa forma de trabalhar, né, na modelagem ali, esses tecidos, para justamente trazer mais movimento, né, deixar o corpo ainda mais à mostra. Então, também brincar com as referências que a gente viu no Volúpia. Então, aproveitar essas torções, né, para mostrar um pouco mais o corpo também, sempre de formas que fogem um pouco do óbvio, né? Então, brincar bastante com essas movimentações ali do tecido. Os recortes inusitados, né, como a gente viu ali bem forte dentro do nosso tema Volúpia, ali, claro, de forma um pouco mais conceitual, né? A gente está vendo aqui algumas propostas. Nesse primeiro look também acaba sendo um pouco mais conceitual, né? Porque está o corpo inteiro ali à mostra. Mas também dá para brincar com esses recortes e amarrações de forma mais dia a dia, mais comercial, né, e não tão conceitual como a gente está vendo aqui. Mas justamente para chamar a atenção o quanto que é importante pensar formas diferentes de trazer esse decote, esse recorte e essa assimetria para essas peças nessa coleção. O look total lastex, então, também aproveitando para moldar um pouco mais a silhueta, né, para mostrar um pouco mais os contornos desse corpo. Ali a gente está vendo também o que acaba sendo uma evolução do nosso cottage core, né? Então, que é esse olhar mais artesanal, né, para a vida no campo. Então, o lastex, essa textura mais enrugadinha, acaba remetendo um pouco a isso. Os bolsos cargo, né, como eu comentei, então a importância de brincar com esse detalhe que é mais utilitário, que é mais moderno, nesses artigos que são mais refinados, como a gente está vendo aqui nos acetinados, nas transparências. Então, brincar bastante com a inserção desses bolsos nessas calças. A barra mais ajustada, então para essa calça que é mais ampla, brincar com esse ajuste, né, na parte de baixo para criar justamente mais volume. Então a gente está vendo bastante essa calça mais volumosa. Os colissês, né, então também brincar bastante com esse ajuste, com essa possibilidade de deixar, né, mais aberto, mais fechadinho. Então também brincar com os colissês para possibilitar, né, que o cliente consiga usar a peça mais aberta, mais fechada, mostrando mais ou escondendo um pouco mais o corpo. Bom, de estampas principais, a gente tem o animal print, né, como a gente está vendo aqui, na forma mais clássica ou na forma mais colorida, que a gente está vendo até com umas pitadas de neon, né, um pouco mais ácido, mais moderno, como a gente está vendo aqui no primeiro look. Ou também, né, aqui quase que uma coisa mais psicodélica, que a gente não consegue nem distinguir que animal é. Então, também brincar com o animal print, que foge um pouco do padrão, porque o animal print acaba já sendo até um clássico, né? Então, aqui a gente está vendo uma forma de dar uma cara mais jovem, mais moderna, brincando com as colorações. Outro animal print que está vindo com bastante força são as borboletas, né? Então, brincar com essas texturas, não só no figurativo, né? Mas a gente está vendo as texturas das asas nesse último look. Então, também não pensar só na onça, na zebra, né, que a gente está vendo bastante, mas pensar em outros animais também para brincar com essa estampa, que já é um clássico. Aqui a gente tem os florais, né, também continuam quase que no topo ali do mix de estampa. Então, os florais maiores, a gente está brincando, né, o floral burst, essa explosão de floral, né, então mais colorido também, brincando bastante com as cores. Aqui a gente tem uns florais que são quase que mais borro, né? Então também um floral menorzinho. O Liberty, também mais delicadinho, mais campestre, também bem importante para o tricoline.
As listras, né, continuam bem relevantes, com destaque ali para o último look, que brinca um pouco com as direções, então tem essa listra na vertical, o bolso na horizontal, um pouco de detalhe na diagonal, então também trabalhar essas listras posicionadas de formas diferenciadas, né, para acrescentar um pouco mais de informação de moda a essa peça, e é uma estampa que também já é clássica. Os geométricos bicolores, né, então esse bold geométrico, esse geométrico mais pesado, também tem bastante espaço na coleção, justamente por também fazer esse composê bem legal com as listras, como a gente está vendo ali no último look. Então é esse chevron junto com a listra ali fazendo esse composê. Os bicolores, né, então também brincando com esses artigos que são quase que desenhados à mão, né, mais artesanais também, então bem importantes, que também remetem àquele nosso primeiro tema, né, o despertar, que traz essa cara mais artesanal, mais artística. O vestir, né, então a estampa xadrez também continua bem importante. Aqui esse xadrez maiorzão, né, mais bold, a gente está chamando de checkmate, quase que um xadrez de tabuleiro, também um pouco mais chocante, né, do que o xadrez pequenininho clássico, mas também já é uma estampa que a gente está vendo bem confirmada nos desfiles de outono e inverno, então também é uma estampa que, ainda que cause um certo estranhamento inicial, a gente também vai meio que acostumando o olhar. Bom, aqui tem algumas confirmações de vitrine de varejo, né, então pensando em Berlim, Nova York. Aqui alguns artigos mais artesanais, como a gente viu no começo, né? Então, uma forma um pouco mais comercial ali de ver, tanto no VM, né, como a gente está vendo ali no último look, que tem esse texto, esse tátil ali junto com as franjas, então também trazendo um pouco desse despertar, né, essa cara um pouco mais artesanal. O Saara Freedom, então, também trazendo esses detalhes do bolso cargo, como eu comentei, né? Então, acaba trazendo um pouco desses detalhes de peça mais rústicos, né, ali de Saara, então, seja nos bolsinhos, né, nos detalhes. Os cutouts, então, que são os recortes e as assimetrias que eu comentei com vocês no nosso tema volúpia, né, então, que traz bastante desse corpo à mostra em locais ali inesperados, inusitados, né, como a gente está vendo ali. Então, não focar só no decote clássico, né, buscar formas diferenciadas de inserir esse decote. Aqui um ombro só com essa lateral do abdômen à mostra, então também é uma forma de brincar com a assimetria junto com o recorte, tá? Aqui a gente tem um outro tema, né, o Glanik, que traz esse piquenique mais refinado, então também é bem importante para a estampa de vestir, por exemplo, ou para os detalhes e para os artigos de renda, como a gente está vendo ali, de lese, que traz uma cara um pouco mais romântica, mais delicada também. Aqui de dados analíticos, para a gente fechar o conteúdo, né, de confirmação, a gente tem um crescimento ali de 23% das cores pastel, então também é bem importante investir nessas cores mais suaves, né, misturando também com as cores mais vibrantes, então fazer essa brincadeira de intensidade de cores. Os tons verdes cresceram 29% em relação ao verão passado, então também é uma cor que vale a pena investir, né, e colocar com mais intensidade na coleção, porque tem bastante abertura. E destaque também para os tons vibrantes, que tiveram um crescimento de 44% em relação ao ano passado, justamente, né, por esse momento que a gente está vivendo agora, de quase que pós-pandemia, né? Então, nesse momento em que as coisas estão voltando um pouco, a gente sente mais vontade de usar essas cores mais vibrantes, mais coloridas, e esse crescimento reflete um pouquinho disso também. Aqui um pouco de confirmação também de vitrine, né? Aqui focando, como eu falei, em Berlim, Londres, Nova York e Seul. Um ponto importante é o quanto que as cores vibrantes estão voltando para as vitrines, né? Então, a importância de colocar estampas, cor de alta saturação. E ali embaixo a gente vê o quanto que os anos 90 e os anos 2000 estão realmente impulsionando as tendências, trazendo esse olhar de memória afetiva, né? Então, trazendo essa volta realmente desses anos, né? E da moda que foi característica desses anos para a moda também. Ali a gente está vendo no destaque, né, as calças cargo, cintura baixa, e os recortes acabam sendo bem importantes nesse momento também. De itens chaves aqui, para confirmar um pouco do conteúdo que a gente acabou de ver, a gente tem de calça cargo e de detalhes utilitários um crescimento de 43% em relação ao verão passado, então é um crescimento bem relevante, né, desses bolsos cargo, né, também. O conjunto ali de terno com calça, um crescimento de 41% também. Ali no meio a gente vê, né, os conjuntos com recorte, então o terno e calça ali tiveram um crescimento de quase 200% em relação ao ano passado, então também brincar com esses recortes. A calça skinny e slim teve uma queda, né, uma diminuição, enquanto os shorts
Pantalona ou bag, né, esse shorts mais volumoso, teve um crescimento de quase 40%, então também é bem relevante. Para vestidos, a gente vê o crescimento do vestido mini, né, como eu falei naquele nosso segundo tema, né, que era o Nova Nostalgia. Então, essa volta do comprimento mini é bem relevante ali, quase que 50% nas saias e 12% nos vestidos, então também é bem expressivo. Os vestidos com recorte tiveram um crescimento de 131% em relação ao ano passado, então também vale a pena investir ali e pensar estratégias para inserir esses recortes na coleção, porque é realmente um crescimento bem confirmado, né, bem importante. De vestidos ali de crochê, né, e de artigos mais táteis, como a gente viu no nosso primeiro tema, né, então crochê, tricô e esses telados, é um crescimento muito relevante ali, então 455% dos vestidos e 178% nas saias, então realmente é um crescimento muito relevante, né, desses artigos artesanais, tá? Como os crochês, os tricôs, por exemplo. De vestidos florais, a gente teve um crescimento de 32%, então também é bem importante, bem expressivo, né, bem relevante para estampa, então pensar bastante nos vestidos florais dentro do mix. E para a parte de cima, a gente tem ali um aumento do suéter de crochê, então essa terceira peça, como a gente está vendo ali no meio, vazada, né, para fazer essa composição de look, também bem importante. Os recortes para as blusas, como a gente viu, teve um crescimento de 35%. E ali a gente vê a frente única, né, como a gente viu aquele decote cruzado na frente, também com um crescimento bem expressivo, né, segundo o WGSN, de 113%. Então também é um crescimento bem relevante, bem expressivo para esse tipo de decote. Então também pensar ali em como inserir essa túnica ou essa blusa, né, com esse decote cruzado na frente na coleção. Bom, resumindo aqui o que a gente viu até agora, né, o nosso primeiro tema, o despertar, né, traz essa proposta desses artigos feitos à mão, né, bastante desses artigos mais artesanais, as telas, os crochês, os tricôs, porém com uma cartela que não é sem graça ali, que sai um pouco do bege e do off, então tem bastante cor, né, uma cor mais suave, mas tem bastante cor também. O Nova Nostalgia, a gente vê essa retomada, né, dos anos 90 e 2000, então esse olhar para o passado com carinho, com essa memória afetiva. Esses looks mais festivos, como a gente está vendo ali, então, né, abusar dos brilhos, dos artigos metalizados, né, então dessa moda que seria um pouco mais festiva, mas para o dia a dia também, tá? O Volúpia, né, como a gente viu, mais ousado, né, mais impactante, justamente por brincar bastante ali com esse jogo de mostrar o corpo, né, com esses recortes, com essas assimetrias, então é um tema bem importante para a coleção, né, já trazendo um pouco desse surrealismo, e também é algo que a gente está vendo super confirmado para outono e inverno, ainda que seja uma coleção, né, para um momento mais frio, a gente está vendo muito recorte, muita amarração, muita torção, então também brincar com as sobreposições, né, quando chegar esse momento da coleção de outono e inverno. E o Dopamina é esse tema mais colorido, mais vibrante, né, com essa cara um pouco mais futurista, né, com essa influência do metaverso, então também pensar em como inserir, né, um pouco dessa conexão digital, né, essa mistura do físico com o digital, né, do mundo real com o que a gente está vendo agora do digital, então também com essa influência dos games, então brincar bastante com essa mistura entre os dois, né, o quanto que o digital acaba influenciando nas cores do mundo real, enfim, então também é bem importante. Finalizando, né, então só lembrar de vocês seguirem a Kite Têxtil no TikTok, que a gente está colocando conteúdo bem relevante lá, e no Instagram também. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Então fiquem livres agora, né, para curtir o coquetel, enfim, para ver a coleção também. E a gente vai deixar aqui também os materiais, né, os artigos, os tecidos, se vocês quiserem dar uma olhada nos artigos que a gente trouxe, conectados com o que a gente viu aqui também no material de tendência de conteúdo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar por aqui também. Vamos ficar para conversar, para trocar ideias. E eu espero que esse conteúdo tenha inspirado vocês, tenha dado ideias, insights, né, que seja importante também para o desenvolvimento da coleção. E uma coleção de sucesso para todos vocês. Obrigada!